Boa noite, professor. Bom, é, sou Aquiles Rodrigues, né? Meu grupo também é formado por Abiel Bon e José Bruno Martins. E referente à atividade aqui, né, do produtor e consumidor, do problema do produtor e consumidor, a gente escolheu como uma abordagem em nível de código o Mutex, né, ou exclusão mútua. Eu vou explicar um pouco melhor sobre ele depois, né? E a situação que a gente decidiu escolher, né, daquele arquivo lá, daquelas situações, né, desse problema clássico aí do produtor e consumidor, foi essa situação 2 e que descreve o seguinte: o produtor não deve desperdiçar seu produto. Então, se o armazém estiver cheio, ele deve parar de produzir. Da mesma maneira, o consumidor não deve perder a viagem e tentar consumir alguma coisa se o armazém estiver vazio, né? Então, a gente decidiu usar o Mutex justamente para a gente ter esse controle nessa questão de não produzir, no caso do produtor, né? Não produzir se estiver cheio, no caso do consumidor, não consumir se estiver vazio. Então, o Mutex aqui, ele vai servir como se fosse nossa chave. Na verdade, ele é a nossa chave, a chave do armazém, por assim se dizer. O Mutex, né, falando de uma maneira assim mais conceitual, ele ele é uma maneira utilizada aí, né, em problemas de sincronismo e concorrência que a gente tem para deliberar o acesso de uma seção crítica, né, aí da memória, por exemplo, para as threads, né? Por exemplo, garantir que uma thread ela somente possa acessar aquela seção crítica quando tiver o mutex em questão associado, né? Disponível no momento para poder utilizar, funcionando exatamente como se fosse nessa analogia aí a chave do nosso armazém, né? Então, acho que vai dar para entender um pouco melhor ao decorrer da explicação do algoritmo que a gente desenvolveu, né? Então, basicamente, no algoritmo, a gente vai ter as duas entidades do problema, né? O produtor e o consumidor, onde o produtor ele vai primeiramente dormir, né? Vai ter um thread sleepzinho para fazer ele dormir por um determinado tempo. E o que é que isso está fazendo aqui para a gente, né? Ele só vai, como eu coloquei aqui entre parênteses, né? Sinalizar que o tempo da vida útil dessa thread, né? Que o tempo da vida útil dessa thread é mais longo, menor, enfim, só vai estender o ciclo de vida útil dessa thread. E a ideia aqui é justamente a gente mostrar justamente o Mutex funcionando aqui, né? Em que a partir do momento que esse processo essa thread, desculpa, vai estar em execução, não vai ter outra thread, como exemplo do consumidor ou de outro produtor mesmo, acessando essa região, essa seção crítica aí da memória, né? Então, primeiramente, né, no caso do produtor aqui, ele vai dormir por um determinado tempo. Então, ele vai começar com essa manipulação aí em relação ao armazém, né? Então, caso o armazém não esteja cheio, né? Então, a gente tem aí que ainda tem espaço para a gente armazenar, né? Para a gente guardar produtos. Então, guarde, produza, né? Produzir um item no armazém. Caso o armazém esteja cheio, então é a situação aqui em que ele vai dormir, né, por assim se dizer, onde vai acontecer a liberação do acesso ao armazém e a entrega da chave, que é justamente o mutex. No código a gente vai conseguir ver essa ilustração melhor aqui, que seria o mutex.wait, que é aqui de fato onde a gente está liberando o acesso a essa seção crítica, né, o armazém, para outro produtor, outro consumidor, né? E em seguida ele vai notificar os consumidores, né? Mostrar, enviar uma notificação para avisar que existe produto no armazém para ser consumido, né? Para ser retirado. De maneira semelhante, o consumidor, né? É bem parecido mesmo assim. Ele vai dormir por um tempo, né? Sinalizando aquela ideia também do ciclo de vida útil da thread. E caso o armazém não esteja vazio, então ele vai retirar, né? Consumir o item no armazém. Caso o armazém esteja vazio, ele vai dormir e liberar o acesso do armazém, né, para o outro produtor, né, e entregando a chave. E notifica os produtores, né, avisando, tá sem produto aqui para pegar, tá sem produto aqui para eu pegar aqui no armazém, né? Bom, isso aqui é nosso algoritmo, né, aqui, meu pseudocódigo. E na prática, vou começar aqui pelo main, né? A gente vai instanciar um produtor consumidor.
Aqui eu só estou passando a quantidade de interações que a gente vai utilizar aqui no momento em que a gente estiver instanciando a nossa thread, né? Então, nesse exemplo, eu vou utilizar somente uma thread para produtor e outra para consumidor. E a thread, basicamente, o que é que vai acontecer? Baseado nas interações aqui, né? 10, ela vai, a thread produtor vai produzir, de uma maneira resumida. E ela vai ter aí um ciclo de vida estendido, né? Por esse thread sleep aí de 20 milissegundos. E o consumidor, de maneira análoga, né? Bem parecido, vai, quando for startada, né? Ela vai consumir. Então, o produtor produz, o consumidor consome. E vamos startar aqui ambas as threads, né? Tanto o produtor quanto o consumidor. E como é que está funcionando aqui, né? A gente vai ter aqui uma capacidade máxima, né? Para o nosso armazém, que eu vou denominar aqui como 5. E aqui é onde tem a mágica do nosso código, né? Que a gente vai ter o buffer, né? O buffer que vai ser justamente aqui para simular o armazém aqui, onde vão ser guardados esses itens, e o mutex, ou a nossa chave do armazém, né? Então, quando a thread aqui do produtor ela for startada, ela vai dormir por um determinado período, né? E é aqui que acontece a mágica do acesso à seção de memória crítica, né? Que de uma maneira sincronizada, né? Por esse mutex, vai se tentar aqui basicamente adicionar o item. Só que antes disso vai acontecer aqui a verificação. Enquanto o storage ele estiver cheio, né, de maneira resumida aqui, vai exibir a mensagem para a gente aqui que o armazém está cheio e o produtor está aguardando. E aqui é basicamente o momento que o produtor vai dormir, né? Vai ter esse storage key wait. Aqui ele está liberando o acesso ao armazém, né? Ele está esperando aqui, ele está pegando esse objeto mutex aqui e aguardando e liberando ele para que o consumidor possa vir aqui e consumir. Entre no armazém e pegue esse item, né? Então, o produtor, caso esteja cheio, né, ele libera esse acesso para o consumidor consumir. Eu vou explicar um pouco mais adiante. Mas caso não esteja, ele vai vir aqui e vai adicionar o item ao storage, né? Vai produzir e informar aqui que o produtor armazenou o item tal. E vai notificar aqui o consumidor que está dormindo, né? Está na hora do rango. Vai notificar aqui a todos os consumidores. Consumir, basicamente a mesma coisa, né? Então, a partir do mutex, né? Enquanto o storage estiver vazio, então o consumidor ele vai aguardar e liberar o acesso ao armazém, né? Liberar a chave, dando um wait aqui no mutex. E caso não esteja, né? Quando não estiver, na verdade, é uma maneira bem melhor de falar do que sim, né? Quando não estiver. Quando não estiver, vai remover, né? Do nosso armazém. O consumidor ele vai consumir nesse momento aqui. Ele remove do armazém, está consumindo. E vai exibir aqui que o consumidor consumiu esse item, né? E notificar os produtores dizendo que, né, consumiu o item lá do armazém. E aqui é basicamente nosso métodozinho, né, para setar aquela condição inicial para estender o ciclo de vida útil da thread. Então vou mostrar executando aqui com esse thread sleep de 20 milissegundos e 80 para produtor e consumidor respectivamente. Então a gente tem aqui o produtor armazenou o item 0 e o produtor armazenou o item 1. Como o produtor ele tem essa espera menor, né? Então a tendência aqui é ele produzir mais em menos tempo que o consumidor consome, sabe? Então o produtor aqui ele armazena 2 itens e posteriormente o consumidor consome um item, né? Então a gente consegue observar aqui, né, que existem casos em que o armazém está cheio e o produtor está aguardando que o consumidor vá lá e consuma. O consumidor consumiu
produtor produziu mais um item, armazenou lá no armazém, né? E novamente aqui ocorreu o cenário da nosso problema, né? Em que, na nossa situação, na verdade, em que o armazém está cheio, o produtor está aguardando, o consumidor consumiu o item, né? Então o consumidor consome, o produtor produz mais uma vez, o armazém está cheio, então o produtor aguarda. Então o consumidor ele consome mais o item, né, do armazém, o produtor acaba por produzir o último item aqui e devido ao fato de que o consumidor ele demora um pouco mais para consumir, né, pode ser dito assim também, aí ele vem aqui e consome os itens restantes ao final, né? Então se a gente, por exemplo, eu vou aumentar o tempo de produção aqui, eu vou colocar em 200. Só para a gente ter uma ideia do Mutex a gente conseguir ter uma ilustração visual aqui do Mutex funcionando, né? Então quando eu executar esse código aqui, eu vou dar um clean, a gente vai perceber que vai ter uma certa demora aqui e o consumidor ele não vai conseguir ter acesso a essa seção crítica, né? Seria o armazém, por assim se dizer, né? Não vai ter a chave do armazém, então não vai conseguir entrar no armazém. Então vai estar esperando lá, o consumidor aqui nesse cenário, vai estar esperando que o produtor libere essa chave, né? Naquele waitzinho lá. Então, quando eu rodar aqui, a gente vai conseguir perceber. Talvez eu acho que eu vou aumentar um pouco mais, para que a gente tenha uma noção bem assim, aparente mesmo. Vou colocar 2 milissegundos aqui, 2 segundos para a gente ter uma noção. Então quando eu rodar, o armazém está vazio, o consumidor aguardando. Então, o produtor, ele armazenou, o consumidor consumiu, e a gente está vendo aqui a mágica acontecer, né? Em que o consumidor ele vai sempre estar aguardando o produtor produzir, né? Que ele não tem a chave no momento aqui está com o produtor. Então a gente vê, eu vou executar novamente minha ilustração, que a última mensagem que vai ser exibida aqui vai ser que o armazém está vazio, que o consumidor ele vai tentar aqui, né, acessar essa seção crítica, que a chave está disponível no momento, não vai conseguir e ele vai aguardar. E a gente vai perceber que vai ter uma certa lentidão aqui para os próximos passos acontecerem, né? Uma vez que o que está acontecendo aqui é que o produtor ele está com a chave do armazém e o consumidor está simplesmente esperando, né, que o produtor ele libere a chave. Vou colocar como 0 aqui para a gente ter essa ilustração visual, né? Então, vou executar aqui mais uma vez. E a gente vai ver que a última mensagem de fato vai ser aquela que o armazém está vazio. Ó, vazio, consumiu, produziu, consumiu. Vazio, produziu, consumiu. Vazio, produziu, consumiu. Nesse momento que está acontecendo é que o consumidor ele não tem acesso a essa região crítica, nessa seção crítica, porque o produtor está com a chave no momento, né? Está com acesso a esse objeto mutex associado ao armazém. E basicamente é isso. Foi essa abordagem que a gente escolheu aí para trazer uma solução para esse problema clássico aí do produtor e consumidor. Então, espero que você tenha gostado e é isso.